Fugindo um pouco da maneira tradicional que a gente conversa, que eu me relaciono com vocês, já coloquei uma expressão matemática. S é um conceito chamado entropia e ΔS é variação da entropia. Para um processo isotérmico, vou repetir, isotérmico, temperatura constante, é possível então a gente calcular a variação da entropia como sendo o calor trocado, o calor que entra, o calor que sai, o calor trocado, dividido pela temperatura em que esse processo aconteceu. Vou até aqui, ó. Pronto, marquei essa expressão. Guarda ela bonitinha na manga. Vou repetir. Num processo isotérmico, a variação da entropia é calculada como sendo o calor entrando ou saindo, dividido pela temperatura em que isso aconteceu. Então, e se por acaso o processo não for a temperatura constante? Se ele não for a temperatura constante, relaxa. Eles não vão pedir para vocês isso no ensino médio. Porque se a temperatura variasse, faltaria uma matemática mais densa, mais pesada, um chamado cálculo diferencial, que não aparece no ensino médio. Então, fica tranquilo. No extremo, super extremo, no ensino médio, em vestibulares tradicionais, o que ele pode pedir é isso, para processos isotérmicos. Então, mas você poderia começar definindo entropia para mim? Não, porque esse papo não é para hoje e ele não importa para a grande maioria das provas. Haverá uma aula complementar, um aprofundamento inclusive, em que será tratado a segunda lei da termodinâmica, mexendo com a entropia, falando sobre CP, falando sobre CV, falando sobre Poisson. O que você está falando? É um aprofundamento em termodinâmica. Ah, isso me interessa? Depende. Você está interessado na UNB? Não. Então, não te interessa. Estou. Então, te interessa. Se para cursos de concorrência alta na UNB, esse é o grande sonho que você quer e tudo, então eu acho que essa aula que vai ter a mais com a entropia, suas definições e tudo, um cálculo um pouco mais pesado, isso vai te interessar. Só que isso é uma outra conversa. Para hoje, a expressão matemática colocada nos satisfaz. Beleza, então. Vamos à unidade da variação da entropia no sistema internacional. Calor, energia, portanto, Joule. Eu quero escrever e não rachurar. Joule. Temperatura, escala absoluta, logo Kelvin. Acontece que a gente já conversou, e o calor entra ou o calor sai de um sistema gasoso. E o calor, ao entrar, é dito calor positivo. Eu vou registrar isso aqui, já falei várias vezes, mas só para a gente lembrar. Em compensação, o calor, quando sai de um sistema, a gente chama então de calor negativo. Netão, você está pensando em juntar isso aí ó, com o que você falou lá em cima? Ou tô demais da conta? Eu vou até pegar e vou reescrever a expressão matemática variação da entropia, calor trocado, dividido pela temperatura do processo isotérmico. E vou pegar isso aqui e vou mover, colocar melhor. Ó, aqui, ó, reduzir um pouquinho. Pronto, aqui, só para a gente lembrar. Baseado nisso, então, Neto, essa temperatura aí embaixo, hein? Ela pode ser negativa? Não, sem chance. Ué, por quê? É em Kelvin. Ela vai ser zero ou positiva. Não esquece. A temperatura que eu estou me referindo, essa aqui, ela vai ser zero ou positiva. Só que não pode ser zero, porque nessa fração, no denominador, existe uma impropriedade matemática que vai me dizer assim, não pode botar zero aí. Então tá bom. Então, brincadeira à parte, essa temperatura vai ser positiva. Então, o termo aqui, ele vai ser obrigatoriamente positivo. Perfeito. Se o denominador é positivo, quem vai definir o sinal da variação da entropia corresponde ao calor. Se o calor for positivo, a variação da entropia será positiva. Se o calor for negativo, a variação da entropia será negativa. Ou seja, vamos aplicar isso aqui ao caso da esquerda. O calor entra, portanto, calor positivo. E se o calor é positivo, significa dizer que a variação da entropia obrigatoriamente é positiva. Ha! Em compensação, se o calor sair, se ele for negativo, significa dizer que a variação da entropia será, então, também negativa. Então, guarda contigo essa ideia. Calor está intimamente ligado à variação da entropia. Beleza. Num processo dito adiabático, ou seja, sem troca de calor, por isso que ele vale zero, se eu usar a mesma ideia, se por acaso não... aqui em cima, olha para ele, ó. Se for adiabático, não tiver troca de calor e o numerador for zero, significa então dizer que a variação da entropia também é zero.
E se a variação dela tem esse valor nulo, zerão, é porque ela permanece constante. Ô, né, tem algum nome especial? Tem sim. Se a variação da entropia for constante, você fala que o processo é chamado de isoentrópico. Vamos de novo mais uma vez. Isotérmico, isobárico, adiabático, isovolumétrico, vários nomes. Temos mais um para a galeria agora. Toda vez que não houver troca de calor, toda vez que tivermos um processo dito adiabático, eu posso garantir que a entropia vai permanecer constante. Então, todo processo dito adiabático, obrigatoriamente ele vai ser isoentrópico. Será que eu escrevo isso? Sim, 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 sim. Todo processo dito adiabático, ele vai ser isoentrópico. Pronto. Escrito aqui, para você poder lembrar da conversa. Agora, baseado no que a gente conversou, eu quero revisitar o ciclo de Carnot. Lembrando, variação da entropia está diretamente ligado a fluxos de calor. Então, comecemos. Olha, ciclo de Carnot, olha a figura da esquerda, tá? Esquerdinha. Ciclo de Carnot, de A para B, tem uma transformação, e a transformação colocada era do tipo isotérmica, temperatura constante, eu até escrevi isso aqui, ó. A para B, isotérmica. Então, eu lembro que você comentou na última aula que as temperaturas de A para B são as maiores, né? Essa tal temperatura T1 e tudo, que é ela da fonte quente? Sim, verdade, é isso mesmo. Inclusive, pela fonte quente, né? É na fonte quente que tem a liberação de energia e entra calor no gás. Isso! Que bom, que orgulho em estar lembrando da última aula. O comentário de que é exatamente de A para B que entra aquele calor que vem da fonte quente. Beleza? Então tá. Agora, eu queria que você pudesse pegar e representasse exatamente isso que a gente viu, de A para B, no diagrama do lado. Só que o diagrama do lado, como você percebeu, o que está no eixo vertical é entropia. E o que está no eixo horizontal seria temperatura. Ai, Neto, complicado. Vamos juntinho, vai. Você vai conseguir, eu tenho certeza. Primeiro, de A para B é um processo a temperatura constante. Processo a temperatura constante serão aqueles, por exemplo, assim, ó, temperatura constante. Vou colocar, vou tirar esse. Vou colocar a linha full, a linha cheia. Ó, isso aqui é a temperatura constante, isso aqui é a temperatura constante, e isso aqui é a temperatura constante. Neto, você vai usar qual dos três? Se escreveu 3 aí, é só um processo. Então, eu vou usar o mais para a direita. Por que motivo? Por um motivo. De A para B, eu tenho a maior temperatura que vai rolar no ciclo, a isoterma mais externa. Eu tenho a temperatura da fonte quente. Então, você, que está à esquerda, tchau, e você também vaza. Pronto. Então, essa vai ser a transformação, A para B. Agora, só um detalhe. Importante. Eu falei para você agora pouquinho, que de A para B é um processo isotérmico e tem calor entrando. Eu disse isso, hein? Explicação na última aula que eu falei. E se tem calor entrando, é porque de A para B significa dizer que tem um processo com troca de calor positiva? É verdade e tal. E se o processo tem troca de calor positiva, então significa dizer que existe uma variação de entropia positiva de A para B? É verdade. E se a variação de entropia é positiva de A para B, é porque a entropia então estaria aumentando? Neto, sim. Repete mais de novo, só para ter certeza que eu entendi. Tá bom, vamos lá, mais uma vez. De A para B o processo é isotérmico. Legal. A gente já viu na última aula que nesse processo de A para B tem entrada de calor. Acabamos de ver que se o calor está entrando, a entropia está variando de maneira positiva. E se a entropia está variando de maneira positiva, porque ela está obrigatoriamente crescendo. Item lindo de prova. De A para B, a entropia está crescendo, a variação da entropia é positiva. Por que motivo? Porque o calor está entrando. Então, o que eu vou fazer é colocar uma setinha indicando que... Não, escrever, ó. Olha a minha setinha. Indicando que a entropia está crescendo, de A para B. Então, se a entropia está crescendo de A para B, o ponto A é de onde tudo começa. Então, ponto A vai estar aqui e B
vai estar aqui, ó, dessa forma. De A para B, entropia crescendo. Agora, vamos lá. Próximo processo, que é de B para C. De B para C é um processo adiabático. E se de B para C é um processo dito adiabático, vou escrever aqui adiabático. Acabei de bater na tecla, fui chato pra caramba para te informar que se ele, por acaso, é um processo sem troca de calor, então esse Q vale 0. E se ele vale 0, a entropia não varia? Não. E ela então permanece constante? Sim! E se a entropia permanece constante, como é que seria o formato desse gráfico? Lembrando que no eixo vertical existe a entropia. Ó, ó lá, ó. Entropia constante, ó. Entropia constante. Desse jeito. Agora, a setinha, então, da transformação está correndo assim. Neto, chegamos então no ponto C? Era de B para C, então chegamos no ponto C. Aqui você, ó. Dessa forma. Ok, continuando a conversa. Eu estou construindo contigo o ciclo de Carnot, só que olhando agora em outro formato. Em vez de colocar no diagrama pressão por volume, eu estou colocando no diagrama entropia por temperatura. Agora já foi B para C, C para D. C para D também é um processo isotérmico. Só que tem uma diferença. De C para D, nós temos a menor das temperaturas. Isotérmico. Netão, eu lembro que você comentou com a gente na última aula que nessa menor temperatura que tem, que é T2, corresponde à temperatura da fonte fria. E é justamente nesse pedaço que sai calor para a fonte fria, aquele calor que foi desperdiçado. Tô orgulhoso, hein, minha jovem Padawan? Pensou isso? Ah, assistiu a última aula, brother. Tá bom. Então, de C para D tem calor saindo. E se de C para D esse calor está dando vaza, ele vai ser um calor negativo. Logo, a variação da entropia será também negativa. E se a variação da entropia ela vai ser negativa, então a entropia vai diminuir? Sim. Então, tá bom. De novo, mais uma vez. C para D, temperatura constante. Como é que eu represento temperatura constante? Ela vai estar representada numa retinha. Apaga aí você. Apaga aí que senão você me bagunça. Não vai bagunçar minha vida. Deixa eu ver se apaga esse. Consegui. Então, olha lá. Temperatura constante é isso aqui, ó. Dessa forma. Só que eu sei que a partir de C, essa temperatura tem que, essa entropia tem que diminuir. Então, desse jeito. De C, a entropia desce, variação negativa, justamente porque saiu calor. Vou colocar só a setinha indicando para cá, dessa maneira. Por último, mas não menos importante, temos a transformação de D para A. D para A, essa aí tá tranquila. Essa até eu consigo fazer. Nesse processo agora, ele também é adiabático. E aí eu vou colocar bem direto. Nem vou perder tempo. Adiabático. A troca de calor que vai estar rolando vai ser nula. Zerão. Significa dizer que a entropia não vai variar. Logo, seu valor vai ser um valor constante e vai ser uma transformação isoentrópica. E a gente consegue fechar esse ciclo fazendo isso aqui. Neto do céu, eu não estou acreditando que esse ciclo de Carnot é sim. Esse é o ciclo de Carnot, só que eu estou me referindo a entropias e estou me referindo a temperaturas. O que eu preciso muito, meu querido, meu jovem Padawan, que você não tire da cabeça. Existe uma relação entre variação de entropia e calor trocado. Tá? É isso que eu preciso que você lembre. Netão, e agora? Agora a gente tem uma nova conversa que é aplicando essa conversa a refrigeradores e bombas de calor. Só que isso na continuação após os comerciais.